vamos iniciar hoje uma série de sermões de 3 domingos. Serão 3 domingos. Estaremos falando sobre as bem-aventuranças, tá? Então, que você esteja acompanhando esta série de 3 domingos. As bem-aventuranças. E as bem-aventuranças se encontram ali no capítulo 5 de Mateus. Então, abra sua Bíblia, sendo ela impressa ou digital, em Mateus capítulo 5. Se você quiser acompanhar, vai ser projetado aqui no multimídia, e você em casa também vai ser projetado na sua tela o texto bíblico. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Mateus capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 12. Diz assim a palavra do Senhor. Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo se sentado, os seus discípulos se aproximaram, e ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino do céu. Bem-aventurados sois quando vos insultarem, perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos, exultai, pois a vossa recompensa no céu é grande, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Quando Jesus viu as multidões, ele decidiu ensinar sobre as bem-aventuranças. E ali se inicia o Sermão do Monte. É um sermão que define o caráter do crente, o caráter do cristão. E ele ensinou com muita precisão a respeito da felicidade humana. E ele prescreveu a felicidade humana não de uma forma subjetiva, não uma felicidade subjetiva, passageira, mas uma felicidade objetiva. Uma felicidade com resultados eternos e a qual contribui para a transformação de vidas. Então não é aquela felicidade que logo se dissipa. É algo que podemos obter o resultado lá na eternidade. E também aqui, quando vidas são transformadas. Uma palavra que expressa a verdadeira felicidade é a palavra grega makarios. Makarios, né? Makarios. Que pode ser traduzida no português por feliz, afortunado, bem-aventurado. Então é a palavra makarios. Bem-aventurado, afortunado, feliz. Nós temos a palavra felicidade. O superlativo da palavra felicidade é felicíssimo. Então imagine o superlativo de felicíssimo. É makarios. Uma felicidade que foge à nossa compreensão. Transcende a nossa mente. É o makarios. É deste tipo de felicidade que Jesus está falando. A felicidade objetiva, eterna, que você pode desfrutar aqui e agora, mas a sua plenitude desfrutará na eternidade com Deus. E as bem-aventuranças apontam para as bênçãos herdadas pelo reino dos céus e aplicadas aqui na terra. Os que choram,
serão consolados. Os que têm fome serão satisfeitos. Os que são misericordiosos receberão misericórdia. Os que perseverarem na santificação verão a Deus. Os que promoverem a paz serão chamados filhos de Deus. E por fim, Jesus fala de uma grande recompensa celestial. A herança do reino eterno, do reino de Deus, do reino do Todo-Poderoso. E todas as bênçãos das bem-aventuranças são desfrutadas ao mesmo tempo. Assim como todas as suas qualidades, todas as qualidades que descrevem a felicidade verdadeira de um cristão. Ou seja, não é possível herdar o reino dos céus sem herdar a terra. Você precisa experimentar essa felicidade aqui e agora. As pessoas estão em busca da felicidade. Nós vivemos uma ditadura da felicidade. Você abre as redes sociais, nós falamos sobre isso com nossos adolescentes no início do ano, e vamos retornar os encontros com os adolescentes. Então nós falamos sobre a ditadura da felicidade. Você abre a sua rede social, as pessoas estão tirando selfie, sempre sorrindo. Você vê alguma pessoa triste postando uma selfie? Não. Você tem que mostrar que você é feliz. Aí, se você for fazer uma investigação a respeito de tal pessoa, você vai perceber que é uma felicidade instantânea. Ou por causa do time de futebol que foi campeão, ou por causa de qualquer outra situação do dia a dia. Mas é algo que passa muito rápido. Mas as pessoas têm de demonstrar a felicidade. Não é desse tipo de felicidade que Jesus está falando. É por isso que o Sermão do Monte é o caminho da vida justa que Deus deseja que você trilhe. Jesus deixou bem claro que a felicidade não está na religiosidade. Jesus não quer que você seja religioso, mas ele diz que a felicidade está na transformação profunda do caráter. Jesus quer transformar o seu caráter. É desse tipo de felicidade que ele está falando. Por mais que os padrões divinos sejam inatingíveis, você deve perseverar e persistir na obediência a Deus. Por mais que você não consiga cumprir todos os mandamentos, você deve perseverar em obediência, persistir, seguir caminhando com Jesus Cristo. E as bem-aventuranças são um modelo de conduta da qual Jesus deseja ver em você. Ele quer que você seja um bem-aventurado, um afortunado. Ele quer que você viva o Macarius, essa felicidade incomparável, essa felicidade que não se pode imaginar, mas que se pode sentir e viver aqui, não na sua plenitude, mais uma vez falo isto, mas alguma porção dela. Quando você exercita a humildade, o arrependimento, a mansidão, a fome e sede de justiça, a misericórdia, a pureza de coração, a pacificação, quando você suporta as perseguições por causa do nome de Jesus, não é por causa de qualquer outro nome, é o nome de Jesus. Quando você suporta as perseguições por causa da justiça de Deus, você será um bem-aventurado ou uma bem-aventurada. Você estará exercitando a santificação. Levítico capítulo 20, versículo 26 diz: e semeis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Você pertence a Jesus.
Você é propriedade de Jesus. Você é propriedade de Deus. E Deus deseja para você as bem-aventuranças, que você seja um bem-aventurado, um afortunado. E quem Jesus alcançou com o Sermão do Monte? Ele alcançou todos os seus discípulos no passado, no presente e os do futuro. Todo aquele que obedece e segue a Cristo deve praticar as bem-aventuranças. É por isso que você tem que estar conectado nesses 3 domingos. Então venha à igreja, acompanhe pela internet e aprenda como ser um bem-aventurado. As bem-aventuranças estão muito além da emoção, da felicidade passageira. E por quê? Porque é um estado de espírito. E esse estado de espírito implica em comunhão consigo mesmo, com o próximo e com Deus. Hoje a gente vai trabalhar as bem-aventuranças que promovem comunhão consigo mesmo. Versículo 3 de Mateus capítulo 5. Bem-aventurados pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Em primeiro lugar, estar de bem consigo mesmo implica em buscar dependência divina. O Antigo Testamento oferece o contexto necessário no qual essa bem-aventurança deve ser interpretada. Inicialmente, o texto diz, pobres em espírito. Eu gosto dessa tradução. No meu entender, é a mais próxima do contexto bíblico. E o Antigo Testamento oferece o contexto necessário para esta palavra. Inicialmente, ser pobre, no Antigo Testamento, significava literalmente passar por necessidades materiais. O pobre não tinha nada. Nada. Os necessitados não tinham outro refúgio a não ser em Deus. Sofonias capítulo 3, versículo 12. Não tinham nada, só tinham a Deus. Diferente do contexto de ser pobre nos dias de hoje. Mas a pobreza, esse termo, essa palavra pobreza, recebeu nuances espirituais e passou a ser identificada como uma humilde dependência de Deus. É só você ler o Salmo 34, versículo 6, Isaías capítulo 57, versículo 16, e Isaías 66, versículo 1 e versículo 2. Está aí a tradução atual como humildes de espírito. O homem humilde ou pobre no Antigo Testamento era aquele que se sentia aflito e incapaz de salvar a si mesmo. E por isso voltava seus olhos para Deus, a fim de ser salvo. Por mais que às vezes ele tivesse condições materiais, por mais que às vezes a pessoa tivesse algum tipo de poder, tal pessoa humilde ou pobre de espírito se sentia incapaz de salvar a si mesmo e de conduzir a sua própria história. Daí a ideia de você ser dependente de Deus. Daí a ideia de, para que você esteja de bem consigo mesmo, você tem que depender de Deus. Ser humilde de espírito é reconhecer a sua falência espiritual diante de Deus. Você é pecador e não tem nada para oferecer. Você não tem nada para reivindicar ou comprar o favor dos céus. Você é pecador. Você é pecador. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 3, o seguinte: porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo mais do que convém, mas que pense de si mesmo como um equilíbrio,
conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você não é melhor do que ninguém. Ser humilde é ter uma correta autoestima, é ser honesto consigo mesmo, é aceitar a si mesmo, é estar consciente de sua limitação. E a primeira bem-aventurança contradiz todos os critérios humanos de julgamento quanto às expectativas sobre o reino de Deus. E por quê? Porque o reino de Deus não é dado aos ricos, mas aos pobres. Não é dado aos fortes, mas aos fracos. Não é dado aos poderosos que se gabam do poder, mas às criancinhas que são suficientemente humildes para aceitá-lo. E você só aceita o reino de Deus pela fé. Mas para que você aceite o reino de Deus pela fé, você tem que ser pobre em espírito. Você tem que ser humilde. Você tem que entender que você não pode produzir nada. Você tem que entender que você não pode oferecer nada. A condição indispensável para você receber o reino de Deus é reconhecer sua pobreza espiritual. Não estamos falando aqui da pobreza material, da pobreza espiritual. Quando Jesus fala sempre de ricos e pobres, ele não está dizendo que o rico, por ter seus bens materiais, ele não pode ser salvo mediante a fé. Ele está falando da pobreza espiritual, da sua humildade, de você ser humilde, de você reconhecer a sua fragilidade. E tem muitas pessoas ricas que têm uma vida financeira boa, mas que são humildes, que reconhecem a sua fragilidade, sabem que sem Deus não podem fazer nada. Aos humildes de espírito, e somente a eles é dado o reino de Deus, pois o governo de Deus é o que traz salvação. E é completamente gratuita esta salvação. Você não merece, mas Deus desejou salvar você. João Calvino, ele diz algo muito interessante. Ele vai dizer o seguinte: somente aquele que está reduzido a nada em si mesmo e depende da misericórdia de Deus é pobre de espírito. Aquele que está reduzido a nada em si mesmo é pobre de espírito. Você tem que entender que você depende de Deus. E estar de bem consigo mesmo implica em dependência divina. Segundo lugar, versículo 4, que trata desse subtema: as bem-aventuranças promovem comunhão consigo mesmo. Diz o seguinte: bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Em segundo lugar, estar de bem consigo mesmo implica em buscar arrependimento genuíno. E a segunda bem-aventurança ensina a respeito da tristeza. E diz que ela pode ser fonte de bênção. Mas que tipo de tristeza? O contexto aqui é interessante. João Batista havia pregado sobre o arrependimento, e Jesus inicia seu ministério tratando a respeito do Sermão do Monte, e já começa a tratar a respeito do pecado. Pelo contexto fica claro que Jesus prometeu consolo, primeiramente, não àqueles que choravam por causa da perda de um ente querido, ou
por algum tipo de perda material, mas aqueles que choravam a perda de sua inocência, a perda da justiça e de seu respeito próprio. O que isso quer dizer? Jesus está falando para aqueles que choram por causa do pecado, aqueles que querem ter uma vida que agrade a Deus. E o pecado tira de você a inocência. O pecado tira de você o senso de justiça. Vivemos dias difíceis em nosso país. E como eu falei a semana passada, é inevitável falar a respeito de política em nosso país. Pois vivemos num país polarizado, onde as pessoas estão se odiando por causa de ideologias políticas e dentro da igreja. Onde os políticos do nosso país perderam o senso de justiça por causa do pecado. E onde o povo perdeu o respeito por si mesmo. Hoje as pessoas acham comum o adultério, a mentira, a pornografia, a maledicência, o falso testemunho, as fake news. Vivemos o mundo das fake news. É quebra do 9º mandamento. E se você repassa fake news, você está quebrando o 9º mandamento. O pecado tirou de você a inocência. E Jesus está falando a respeito desse tipo de choro. Cristo se refere à tristeza segundo a vontade de Deus, que produz arrependimento, que conduz à salvação. É o que Paulo disse lá em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. A tristeza segundo a vontade de Deus, que produz arrependimento. Tristeza pelo pecado. E as pessoas não estão tristes por causa do pecado. Acho que o pecado é algo natural. Algo natural. Uma coisa é ser espiritualmente humilde, como nós falamos. E outra é reconhecer o pecado. Outra é se afligir e chorar por causa do pecado. Em linguagem mais teológica, confissão de pecados é uma coisa e contrição é outra. Deus quer que você tenha um coração contrito e quebrantado, humilde diante dele. Mas Deus quer que você confesse os seus pecados e chore pelos seus pecados. A segunda bem-aventurança pode ser traduzida como: felizes são os infelizes. E para quê? Para chamar a atenção. Chamar a atenção. Atenção para a realidade que você vive. A fim de chamar a atenção para o surpreendente paradoxo que contém. Felizes são os infelizes. Jesus chorou por causa dos pecados de outros. Ele foi além, ele morreu por causa dos pecados de outros. O seu pecado levou Cristo à morte. E você também deveria chorar mais por causa do mal que há no mundo. Como choravam as pessoas piedosas dos tempos bíblicos. No entanto, você não deve chorar apenas pelos pecados de outras pessoas. Mas você também deve chorar pelos seus pecados. Você tem chorado pelos seus pecados? Você tem reconhecido os seus pecados, chorado diante de Deus? Paulo chorou por seu próprio pecado quando escreveu para a igreja em Roma. Romanos capítulo 7, versículo 21 a 24. Ele foi escolhido para pregar o evangelho, mas ele se autodenominava como
desventurado e desprezível e miserável por causa do pecado. Ele chorava porque ele era pecador. E não há tristeza pelo pecado suficiente na igreja. A igreja do século 21 não tem chorado pelo pecado. Não tem chorado. A igreja do século 21, infelizmente, muitas vezes tem se alegrado com o pecado. E você tem que resgatar essa bem-aventurança. Você tem que chorar pelo pecado. Você não pode ser conivente com o pecado do outro, mas também não julgar o outro, mas sim chorar pelo outro que está em pecado e chorar por você que vive em pecado. Ser feliz é chorar por causa do pecado, é sentir tristeza por entristecer a Deus. É disso que Jesus está falando. Essa é a segunda bem-aventurança. A segunda bem-aventurança, quando você busca arrependimento. Você tem que buscar arrependimento. Encobrir o pecado é afastar-se do caminho da felicidade. O rei Davi, ele fala sobre isso quando escreve o Salmo 32, ali no versículo 3. Ele vai dizer: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Quem vive pecado não é feliz. Quem encobre o seu pecado está muito longe do caminho da verdadeira felicidade. A felicidade objetiva, aquela que transforma vidas. Chorar pelo pecado é reconhecer a sua hediondez, a sua malignidade, é fugir dele com todas as suas forças. Quem chora pelo pecado foge do pecado, resiste à tentação. E o consolo, Jesus fala: aqueles que choram serão consolados, né? Agora você sabe que o texto está dizendo: aqueles que choram pelo pecado serão consolados. E qual é a consolação? É a absolvição do pecado. Aqueles que choram por causa da sua própria pecaminosidade serão consolados com o perdão gratuito de Deus. O perdão de Deus é o consolo do Espírito Santo. Segundo o profeta do Antigo Testamento, consolação seria um dos ofícios do Messias, de Cristo. O ofício de Cristo, do Espírito Santo, o Consolador. Mas somente no céu você terá o consolo completo de Cristo. E por quê? Porque no céu não existirá mais pecado. Apocalipse capítulo 7, versículo 17, diz que Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Somente na eternidade nossos olhos serão tratados, nossa mente será tratada, nossa boca será tratada. Somente na eternidade desfrutaremos da felicidade objetiva em sua plenitude, porque não haverá mais o pecado. É sobre isso que Apocalipse está falando. O consolo pleno de Deus. É isso que Deus tem reservado para você. Terceiro e último lugar. Estar de bem consigo mesmo implica em buscar viver corretamente. Versículo 6. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Repetidas vezes, a Bíblia dirige suas promessas aos famintos. Aos famintos espirituais. E fome espiritual é a característica
de todo o povo de Deus. O verdadeiro crente tem fome espiritual, quer estar na presença de Deus. É muito bom ver a igreja cheia, né? E não somente a igreja de Guarujá, mas a maioria das igrejas estão repletas de pessoas. As pessoas estão se achegando novamente à igreja, porque foi muito duro, foi muito difícil estar esse tempo todo de pandemia longe da casa de Deus. Eu lembro no primeiro domingo que tivemos aqui o lockdown no Guarujá, e tivemos o nosso culto online. Aí eu dei uma missão para a Ilza, esposa do presbítero Sami, para ela colar lá na porta da frente o aviso: a igreja está fechada devido à pandemia. Quando eu olhei para a Ilza, ela estava chorando. Eu sei que foi muito difícil para muitas pessoas passarem esses dias, esses quase 2 anos, longe da casa de Deus. As pessoas estavam com fome espiritual. E é muito bom ver esse retorno. As pessoas estão sedentas de Deus, você está sedente de Deus. E fome espiritual é a característica de todo o povo de Deus. Nossa ambição suprema não deve ser a ambição material, mas a ambição espiritual. Os crentes não são como os pagãos, totalmente ocupados com seus bens materiais, com suas agendas. Eu não tenho tempo para estar na igreja, porque eu tenho muitas coisas para fazer. E não priorizam a vida espiritual. O verdadeiro crente prioriza a vida espiritual. Na sua agenda está ali o compromisso com Deus, em todos os seus aspectos. E essa quarta bem-aventurança, ela trata do apetite pelas coisas de Deus. No Cântico de Maria, ela disse o seguinte, lá em Lucas capítulo 1, versículo 53, encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos. Aquele que é pobre espiritualmente tem essa fome espiritual e será farto. E aquele que tem sede espiritual será saciado. Certamente ter a fome e sede de justiça satisfeita é uma bênção. Uma bênção. Olha que Jesus está falando sobre justiça. E qual o tipo de justiça? A justiça que provém de Deus. Em quais sentidos você deve trabalhar essa bem-aventurança? Na Bíblia, a justiça tem pelo menos 3 aspectos. Primeiro, o aspecto legal. O aspecto legal, a justiça que preserva a integralidade do relacionamento com Deus. A justiça no seu aspecto legal, ela preserva a integralidade do seu relacionamento com o Todo-Poderoso. Vida de oração, vida de leitura da palavra. Essa é a justiça legal. Ela preserva essa integralidade. Temos a justiça moral. A justiça que promove o interior, que move o interior da pessoa, quanto aos preceitos e valores estabelecidos por Deus. É aquele senso moral que você tem em seu coração do que é certo e errado. E o cristão vai muito mais além. Ele estabelece esses valores a partir dos preceitos divinos, da palavra do Senhor. Tem a ver com o seu interior, essa é a justiça moral. E as pessoas estão perdendo esse senso de justiça. Tudo pode. Mas Paulo disse, tudo pode, mas nem tudo lhe convém. E tem um terceiro tipo de justiça, a justiça social. É a justiça que estabelece o comprometimento com a comunidade como um todo,
como algo agradável a Deus. É quando você pensa na comunidade, na sociedade, desde que você agrade a Deus. Você tem que agradar o Senhor. Por isso que a justiça divina, ela difere da justiça humana. E quando Jesus trata a respeito de fome, sede e de justiça, ele está falando da justiça divina. Essa justiça legal, moral e social, que estão ligadas pela palavra de Deus. Mas a respeito da promessa de Jesus, de que seríamos fartos, porque você continua a ter fome e sede de justiça? Se Jesus prometeu, eu estou buscando Ele, porque eu ainda continuo com fome e sede de justiça. Eu quero dizer a você que nesta vida, sua fome de justiça nunca será plenamente satisfeita. Sua sede de justiça nunca será plenamente saciada. Como todas as qualidades das bem-aventuranças, fome e sede são características perpétuas dos discípulos de Jesus, tão perpétuas e eternas como a pobreza de espírito, a mansidão e o choro de pesar pelo pecado. Ou seja, somente na eternidade sua fome e sede cessarão em todos os aspectos. Novamente vou lá para Apocalipse capítulo 7, agora os versículos 16 e 17. Nunca mais terão fome, nem sede, nem cairá sobre eles o sol, nem calor algum, porque o Cordeiro que está no meio, diante do trono, os apacentará e os conduzirá às fontes das águas da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. É promessa de Deus. Você vai ser farto plenamente na eternidade. Pense nisso. Viva a sua vida aqui almejando esse destino. Não olhe para as coisas presentes. Não. O apóstolo Paulo diz que nós passamos por leves e momentâneas tribulações. Entretanto, tais tribulações produzem para nós eterno peso de glória. Ele segue dizendo, olha, não olhe para aquilo que é visível, pois aquilo que é visível é perecível, se acaba, se dissipa como a névoa. Olhe para aquilo que é invisível, pois é eterno, é o que Deus, o Todo-Poderoso, tem reservado para você. Ele vai enxugar as suas lágrimas completamente lá na eternidade. Para você refletir, primeiro, pense nas suas próprias falhas. O quanto você necessita de Deus e como pode ser a verdadeira humildade de espírito. O que é ser humilde de espírito verdadeiramente? O que é ser pobre em espírito verdadeiramente? O que é depender de Deus? Reconheça suas limitações. Segundo, pense nas vezes em que você tentou ocultar ou negar seus pecados. E como foi a experiência de se arrepender e experimentar o consolo de Deus. Quando você reconheceu o seu pecado e você chorou pelo seu pecado, pediu perdão a Deus, e ali você sentiu o consolo do Espírito Santo, Deus te levantando, segurando em suas mãos e perdoando você. Terceiro, pense que é necessário ter fome e sede de justiça, a justiça divina, mesmo que você seja saciado plenamente somente na eternidade.
que você busque essa justiça divina, não a justiça de homens. A justiça de homens, ela é confusa. Ela é confusa. Ela é barulhenta. Ela é contraditória. Se você for trabalhar a ideia do juiz, cada juiz, diante de uma causa, tem uma decisão diferente. Cada um pensa de um jeito. Tem um entendimento que difere do outro. E talvez, depois de alguns anos, tal juiz até mude o seu entendimento. É uma justiça falha, confusa, barulhenta. Mas a justiça divina não. E sabe por quê? Porque ela está baseada na palavra de Deus. Então, busque essa justiça, mesmo que você seja saciado plenamente, somente na eternidade. Para você praticar, identifique algumas circunstâncias ou critérios em sua vida que lhe ajudarão. Primeiro, trabalhar a dependência de Deus. Então pense em alguma coisa, alguma circunstância, algum critério que vai ajudar você a trabalhar a dependência de Deus em sua vida. Segundo, reconhecer a condição humana. O que pode me ajudar para que eu reconheça que eu sou miserável, que eu sou pecador e preciso do perdão de Deus todos os dias. E terceiro, identificar a justiça divina. Peça a Deus discernimento para saber o que é justiça divina e o que não é. Peça para Deus sabedoria para saber lidar com essas situações. Você precisa desse discernimento, saber o que é justiça divina e o que é justiça humana. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus resplandeça sobre você a sua graça, o seu amor, a sua paz. E na próxima semana a gente estará falando a respeito da comunhão com o próximo. As bem-aventuranças relacionadas na sua comunhão com o próximo. Hoje foi relacionado na comunhão consigo mesmo. Nós trabalhamos a sua vida, o seu interior. E na semana que vem estaremos trabalhando o relacionamento com o próximo.